Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Sei que Deus vai falar contigo, porque Deus falou muito comigo. Diga assim, fala comigo, Senhor. Então faz igual lá Samuel, fala que o teu servo ouve. Não é difícil Deus falar, o difícil é os caras ouvir, né? Isso é que é o problema. Às vezes Deus fala, a gente que tem dificuldade de ouvir. Fala que o teu servo escuta, Senhor. Nosso tema da noite. Diga comigo assim, sou de Cristo. E agora? É isso aí. É muito interessante que nessa minha caminhada, viu, Antônio? De 38 anos servindo o Senhor, eu vi muitas pessoas aceitarem a Cristo como Salvador. Eu vi muitas pessoas virem diante do altar, serem batizadas. E muitas delas que depois dizem, e aí? O que vem depois de eu me entregar a Jesus? O que vem depois de eu vir à frente, de eu descer as águas do batismo? De eu fazer uma classe de batismo, um curso de batismo? Frequentar uma classe de escola dominical? Sou de Cristo. E agora? O livro de Romanos, na minha concepção, é um dos livros mais reveladores que existe no Novo Testamento. Porque ele não tem só uma história, aliás, ele não é um livro histórico. Ele é um livro de profunda revelação de um projeto de Deus chamado graça. Paulo foi um dos homens que teve um despertar pela graça de uma forma interessante. E é interessante que todos os grandes homens que passaram na história da humanidade, que tiveram uma grande experiência no cristianismo, tiveram uma grande experiência lendo o livro de Romanos. É o caso de John Wesley, de Lutero, de Santo Agostinho. Ao lerem o livro de Romanos, foram impactados profundamente. Os seus olhos espirituais foram abertos para enxergar algumas coisas que eles ainda não tinham enxergado. Na semana passada eu ministrei para vocês uma mensagem, não sei qual de vocês vai lembrar o tema. Lembra o tema? Qual era? Identidade e missão. A nossa identidade é a nossa missão. Hoje eu quero conversar contigo sobre sou de Cristo. E agora? Vamos ler? Romanos 1, versículos 6 e 7. Só os dois versículos. Romanos 1, 6 e 7. Se você quiser pegar a ordem das mensagens, você não tiver ouvido a mensagem da semana passada, é só você entrar lá no YouTube, não é isso? E lá no YouTube você vai ver a mensagem do domingo passado, uma vai ser sequência da outra, né? E nós vamos seguir nessa linha algum tempo, e depois se você quiser fazer um bom estudo de Romano, quiser rever, você pode voltar e rever todas as ministrações, de forma que você vai se construindo no conhecimento do livro de Romano, através dessas nossas ministrações dominicais. Romanos capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: entre estas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Cristo Jesus. Diga comigo assim, chamados para pertencer a Cristo. Por isso, eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama. Diga assim, a quem Deus ama. Diga assim, eu sou um amado Pai. Maravilha. E ele diz assim, e a quem tem chamado para ser o seu povo, o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém? Diga assim, eu recebo essa palavra. Amém. Vamos começar então por parte aí nos versículos. Pode deixar para mim lá, aí, isso aí. Vamos começar lá. Deus tem chamado pessoas para pertencerem a uma igreja, a uma denominação. As igrejas são importantes, as denominações são importantes. Não vamos misturar a igreja com denominação. As denominações são importantes? Sim, são. As denominações é uma estratégia humana em que o homem concebeu para poder organizadamente prestar a Deus o seu culto. Mas Deus nos chama para a denominação? Faz diferença estar aqui ou estar numa outra igreja, seja ela batista, presbiteriana, faz diferença? Não. Se nós estamos num lugar em que a graça de Deus está sendo comunicada, em que as pessoas estão sendo impactadas pelo poder de Deus, em que há um mover de Deus, em que as coisas acontecem no lugar, não pelo projeto do homem que está no lugar, mas pelo projeto de Deus. Se é Deus quem age, não importa a placa, Deus não olha a placa para poder entrar. Vocês acham que o Espírito Santo está aqui nessa noite? Quem acha que está aqui? Quem acha? Quem tem certeza que ele está aqui? Antes de entrar aqui, ele conferiu qual era a placa? Não. Porque ele não nos chamou para uma denominação, ele nos chamou para sermos um povo. Ele nos chamou para pertencer a Cristo. Irmãos, as revelações contidas no livro de Romanos é tão impressionante que às vezes você lê rapidamente e não se detém nas minúcias que estão escritas.
E o que eu quero fazer com vocês aqui nesses próximos tempos é exatamente nos deter nessas minúcias. Deus tem chamado pessoas para pertencerem a Cristo. Chamados para pertencer a Cristo é o mesmo que convidados para crer em Cristo. O que Deus espera é que os homens creiam em Cristo, que os homens acreditem na obra de Cristo. O livro de Romanos, na integralidade, é a obra de Cristo. E por que eu quero fazer uma pregação em livro de Romanos? Porque se eu for pregar aqui o que eu quero pregar todo domingo, você vai dizer, pastor, o senhor está repetitivo. Mas como eu estou pregando o livro de Romanos, aí vocês vão reclamar com Paulo porque ele foi repetitivo. Vão reclamar com Deus porque ele permitiu que Paulo fosse repetitivo. Você sabe por que tem coisa que tem que ser repetitivo? Porque tem coisa que a gente aprende só na repetição. E eu disse para vocês inicialmente, vocês sabem, quantos aqui, só para poder eu me nortear aqui no meu tempo, quantos aqui tem mais de 30 anos de crente? Levanta a mão só para eu poder ter uma ideia. Mais de 30. Tem alguns aí, ó. Aí. Quem tem mais de 25? Mais de 25, vai dar. Aí. Você que tem mais de 25 anos, você que tem mais de 20 anos, aliás, você que tem mais de 2 anos de crente, quantas pessoas você conhece que estão desviadas hoje? Você conhece? Quem conhece? Pessoas que você viu vindo à frente, que tiveram uma certa experiência e que hoje estão no mundo. Por quê? Sou de Cristo. E agora? Agora, como um bebê que nasce numa maternidade, é muito importante nascer. Porque se não nascer, não vai viver. Mas não adianta só nascer. O nascer é o momento. Porque agora começa toda uma história. E é isso que Paulo vai nos trazer nesse livro de Romanos. Somos de Cristo. Ele está dizendo, Deus tem nos chamado para pertencer a Jesus Cristo. Deus tem nos chamado para crer nele. E crer com uma fé firme e inabalável na obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. Eu disse hoje de manhã, no culto da manhã, às vezes nós questionamos muito os católicos, porque entramos numa igreja católica que tem um crucifixo com uma imagenzinha pregada lá. E nós dizemos, o meu Cristo não está pregado. Realmente, o nosso Cristo não está mais pregado. Mas para muitos cristãos, para muitos evangélicos, o cristianismo também tem sido uma cruz vazia, sem muito significado. Sem muito sentido. Tenho compartilhado e visto aí no Facebook uma onda que está acontecendo na China, do governo chinês de destruir igrejas evangélicas, igrejas e tirar as cruzes. Eu postei essa semana. Os homens podem tirar as cruzes dos templos, mas eles não podem tirar a cruz de dentro do homem. Podemos ter uma cruz que identifica a nossa denominação, podemos ter uma cruz sobre o templo, mas o mais importante é a cruz que está dentro de nós. É a forma como essa cruz foi colocada na nossa vida. Meu irmão, o seu nível de espiritualidade pode ser medido pelo nível de envolvimento e de crença no sacrifício de Cristo. Tenho a dizer para você que a intensidade da sua fé na obra de Cristo lhe fará crescer espiritualmente. Nos próximos dias, talvez daqui mais 2 semanas, nós vamos ler lá o livro, o capítulo de Romanos, o capítulo 1, que diz que é pela fé, de fé em fé. Eu vejo que às vezes nós nos convertemos na fé, nós nascemos na fé. Mas de uma hora para outra nós trocamos a fé por um ato de religiosidade. Nós trocamos a confiança na cruz por uma confiança no homem. E aí de repente alguém diz, ali naquela igreja tem alguém que está orando com um poder tremendo e Deus está usando aquela pessoa. Deus usa isso, Deus usa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus quer te usar também, como Ele usa outras pessoas. Por que eu não faço muita questão de eu botar a mão na sua cabeça para orar por ti? Porque eu creio que eu preciso, como pastor, te ensinar a orar. Eu posso ser aquele cara, como um pai, que vai pescar uns peixinhos para você e vai enchendo a sua barriguinha. Mas eu preciso ser o homem que te leva para a beira do lago, coloca uma vara na tua mão e te ensina a pescar o peixe. E eu estou aqui nessa noite com essa intenção, para desafiar você a ter uma intensidade de fé na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Às vezes nós descemos o pau naquela imagenzinha da cruz católica com aquele boneco, mas muitas vezes para nós a cruz não tem significância nenhuma. Às vezes vivemos uma vida um tanto quanto relaxada, viemos num culto como alguém vai a uma missa. Às vezes por um ato de obrigação, e não por uma divina inspiração, como o desejo de oferecer algo a Deus. Como aquele hino que nós cantamos, aqui estou para poder entregar diante de ti o meu melhor.
E qual é o meu melhor? O meu louvor, a minha adoração, o levantar das minhas mãos e proclamar que o Senhor é Deus na minha vida, que o Senhor reina absolutamente. Meus irmãos, todos os dias antes de eu dormir, eu deito na minha cama e eu levo a minha imagem, a minha memória para a cruz de Cristo no Calvário. Eu encerro o meu dia pensando no sacrifício de Cristo. Eu acho que muitos de nós precisamos entender a importância daquele sacrifício todos os dias. E nós tínhamos que lembrar dele todos os dias. Mal, às vezes, agora nós nos lembramos dele no culto da ceia, porque em muitos lugares, mal se faz menção a isso. Tem de tudo no culto, menos o momento de relembrar a cruz, o sacrifício, a entrega. E Deus deseja que as pessoas conheçam esse sacrifício de Cristo, reconheçam esse sacrifício, vivam por esse sacrifício, lembrem-se desse sacrifício, olhem para a cruz todos os dias, creiam nele, porque só através daquele sacrifício nós chegamos a Deus. Não somos aceitos por Deus por sermos bons. Não somos aceitos por Deus porque nós não pecamos ou porque obedecemos à lei. Não somos aceitos por Deus porque frequentamos a igreja. Nem porque somos membros do ciclo de oração ou do ministério de intercessão. Não é isso que nos faz aceitáveis. Não é o nosso nível de obediência à lei. Não é um esforço humano. Não tem nada a ver com o que nós fazemos. Tem a ver como nós cremos. Porque Ele realizou todas as coisas por nós no nosso lugar. Ele entregou tudo. Quando Ele diz está consumado, Ele diz eu fiz tudo. Eu realizei tudo. E o nosso desafio, irmãos, é crer nisso a todo dia, a toda hora, nos alegrarmos com isso. É isso que produz vida em nós. Irmos à cruz é ir e lembrar que o sacrifício dele me libertou dos meus pecados, me purificou, me transformou, me fez uma nova vida. E eu tenho que me alegrar com isso. Você pode fazer muitas coisas certas, você pode ser um bom religioso, mas mesmo assim, ainda não ter a presença de Jesus na sua vida. Você pode ter muitos atos de justiça, você pode ajudar muita gente, você pode até acreditar em Deus, e mesmo assim, não pertencer a Ele. Os judeus acreditam em Deus? Sim ou não? Firmemente? Acreditam na Bíblia? No Antigo Testamento, acreditam? Sim. Isso os faz filhos de Deus? Não. Por incrível que pareça. Eu, às vezes, encontro pessoas que dizem assim, eu tenho muita fé em Deus. Eu gosto de dizer para pessoas assim, cara, você chegou no nível da fé dos demônios, porque a Bíblia diz que eles também creem e estremecem. Olha que palavra interessante. Olha o que o texto está nos dizendo. Eu vou repetir para vocês, porque é muito... Deus tem chamado pessoas para quê? Para pertencer a quem? Para pertencer a quem? A Cristo. Isso quer dizer que Deus está chamando as pessoas a receberem um sacrifício de Cristo. Porque para Deus não há possibilidade da pessoa ser salva, senão por Cristo. Como eu disse, eu sou judeu, eu sigo a lei. Paulo diz que você está horrivelmente perdido. Porque não há salvação em outro nome, senão em Cristo. Não há um outro sangue que possa purificar pecados, senão o sangue de Cristo. E é isto que precisa estar na nossa mente todos os tempos. Na hora em que você for tentado num pecado, na hora em que algo te tentar, você tem que olhar para a cruz. Você tem que ver o sangue derramado. Como eu disse hoje de manhã, você tem que lembrar que ele sofreu horrivelmente. Comece a pensar naquelas chicotadas que ele recebeu. Eu não sei quantos de vocês assistiram aquele filme do Mel Gibson, né, que é, segundo eu dizer, muito exagerado, né? Mas não foi nada diferente daquilo. O chicote tinha na ponta de cada uma daquelas cordas pedaços de ossos que eram amarrados. E aqueles ossos, quando batiam, entravam na carne da pessoa. E quando eles puxavam o chicote de volta, aquilo arrancava pedaços. Você precisa lembrar que alguém sofreu muito em seu lugar para que você estivesse aqui hoje. É isso que produz vida em nós. Alguém tem dito aí, pastor, uns debates aí, tal, como é que vai ser a igreja pós-pandemia? Será que o povo não vai ficar em casa? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se existir um lugar em que o evangelho de Cristo esteja sendo pregado com ousadia, com graça, com intrepidez, em que Deus esteja falando com o homem, em que Deus esteja mudando a vida do homem, ninguém vai ficar em casa. Eu não tenho essa preocupação.
Eu não acho que quando terminar, não vai ter lugar para colocar as pessoas. Os cultos estarão abarrotados de gente em todos eles. Sabe por quê? Há uma mensagem que proclama Jesus Cristo como o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, a esperança viva de Israel, aquele que passou conosco durante a noite, atravessou a tempestade e nos dará a bonança do outro lado. Nós vamos cantar o hino da vitória do outro lado, em alegria. Porque nós pertencemos a Ele. Nós somos dele. E ele continua dizendo o texto, olha lá. Quando pertencemos a Jesus, somos o quê? Amados de Deus. Olha que revelação extraordinária. Está escrito ali, não é? Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma. Todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o próprio povo. Quando nós pertencemos a Jesus, nós desfrutamos do verdadeiro amor de Deus. Jesus, presta bem atenção, olha o que eu vou compartilhar com você daqui, é algo poderoso. Estou compartilhando a nível de uma revelação, presta bem atenção. Deus quer que a gente pertença a quem? A Jesus. Jesus diz, todo aquele que o Pai me der, não é isso? Eu vou guardar, não vou perder nenhum que o Pai me der. Então, Deus quer que nós cheguemos a Jesus, a Cristo. Por quê? Olha que coisa interessante. Quando pertencemos a Jesus, somos amados por Deus. É isso que ele está dizendo ali. Não é isso? Quando pertencemos a Jesus, somos amados por Deus. Por quê? Quantos têm filho aqui? Quem aqui já ganhou um presente do seu filho? Um presente que você não esqueceu? Ah, Jusimar, o que você ganhou que você não esqueceu até hoje? É isso aí? Maravilha. Quem mais ganhou um presente? Que se lembra? Toda hora que olha para o presente, lembra do filho. Olha que coisa interessante. Olha que, por que Deus nos ama? Você já parou para imaginar por que Deus nos ama? Ah, porque nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo. Sim, existem muitas verdades, mas existem verdades que estão ocultas no profundo da revelação. Olha que coisa extraordinária. Jesus nos comprou com o sangue dele. Por isso que Deus está dizendo, vocês têm que ir a Jesus. Deus quer que nós vamos para Jesus, porque nós somos de Jesus. E depois de nos comprar com o seu sangue, o que ele nos fez? Ele nos deu de presente para Deus. É criação da minha cabeça? Vamos ler Apocalipse 5, 9. Olha o que está escrito lá em Apocalipse 5, 9. Olha que coisa interessante. Ele está falando sobre uma multidão que está adorando a Deus no céu. Ele diz assim, e cantava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos comprastes para Deus. Veja bem, Deus está dizendo que nós temos que pertencer a Jesus. O autor de Apocalipse diz que ele nos comprou com o seu sangue. O sangue era de quem? O sangue era dele. Ele deu o seu sangue para nos ter. Como ele não é egoísta, depois de nos ter, ele fez uma coisa. Ele nos deu de presente para Deus. Você sabe por que Deus nos ama muito? Porque nós somos o presente que o Filho deu para ele. É esta a revelação da graça. Deus desejava ter uma família extraordinária sobre a terra. E ele começou a conversar isso com seu filho na eternidade. Ele dizia, eu queria ter muitas pessoas. Eu queria ter muitas pessoas que fossem igual a nós. Eu queria que a nossa família fosse muito grande. Mas eu não queria fazer bonecos. Eu queria fazer um homem como nós que tenha liberdade de escolha. E na sua liberdade de escolha, ele iria escolher estar conosco. Mas eu sei que se eu fizer isso, o homem será tentado pelo maligno. E nessa tentação, nós corremos o risco de perder o homem que nós vamos criar. E aí Jesus vira para o pai e diz, pai, se o teu desejo é ter esse presente, se o teu desejo é ter isto, eu quero lhe dar uma sugestão. Crie o homem. E se acontecer, como você está dizendo aí, dele realmente cair, se ele cair, ele vai cair, porque eles já sabiam disso, né? Na presciência, eu vou entregar a minha vida, o meu sangue, para comprá-lo de volta para ti, e eu vou te dar como meu presente, o presente que eu te dou. Irmãos,
A realidade da fé cristã é algo extraordinário. É tudo um presente. Cristo é um presente para nós. Nós somos um presente para Cristo, que somos um presente do Filho para o Pai. É aí que vira a festa. É puro presente. Nós somos fruto de um presente. Nós somos presente. Ele é presente. Ele cuida de nós. E nós vivemos nessa graça de um Deus que nos ama, porque nós somos o presente que o Filho deu para o Pai. Você já tinha tido essa percepção na sua vida algumas vezes? Você já tinha pensado nisso? Que Deus te ama profundamente porque você é um presente que o Filho deu para Ele. Ele nos comprou com seu sangue. E nos comprastes para Deus. Ou seja, Ele me comprou e me deu para Deus. Ele nos comprou e nos deu para Deus. Deus nos ama profundamente porque nós somos um presente do Filho que Ele ama. Como você não consegue esquecer o presente que o teu filho te deu. Aquilo que o teu filho te colocou nas tuas mãos, o primeiro presente que ele te deu. Você precisa se sentir como um presente. Muito valioso. Sou de Cristo. E agora? Por que muitas pessoas foram embora? Por que muitas pessoas desviaram? Por que muitas pessoas voltaram para o pecado? Parece-nos que elas não conseguiram compreender isso. Que elas são de Cristo. Mas que elas são agora um presente que Cristo está dando ao Pai. Que Ele nos ama profundamente. Que Ele vai cuidar de nós como sendo, veja bem, eu compro um negócio e te dou de presente. Andança minha aí, vamos pensar aí, nas minhas andanças aí pela vida, eu chego num lugar, eu estive em Portugal, fui numa fábrica lá, daquelas, não é louças, né? Aquelas porcelanas, né? Linda e maravilhosa. Aí eu compro uma porcelana linda e maravilhosa, porque eu te estimo muito. Eu digo, vou levar isso para fulano. É um trabalho tremendo você trazer isso de outro país para cá, porque você tem que, né, cuidar para não quebrar, você traz aquilo como se fosse um novo. Aí eu chego com aquela porcelana linda e te entrego de presente. Você diz, muito obrigado, pastor, pela lembrança. Mas como você é um desligado, não tem nem ideia do que é que eu estou te dando de presente? Aí eu chego um dia na tua casa, aquilo virou o coxinho de comida do teu cachorro. Rapaz, eu te dou uma carta de transferência para uma dessas igrejas aí, ó, do reteté aí da vida aí. Eu digo, não valorizou meu presente. Aquilo que eu comprei. Sou de Cristo. E daí? E agora? Eu preciso valorizar esse presente. Eu preciso valorizar isto que sou. Isso que Deus está realizando. E é isso que Paulo vai nos tratar nesse livro de Romanos. Ele vai trazer para nós a clareza da nossa identidade. Do que aconteceu no mundo espiritual. De como essa história foi escrita. De quem é Cristo, de que é a sua obra. É muito interessante que lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Lá está dizendo assim. Ame o Senhor com toda a tua força, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Põe para mim lá, Deuteronômio, só para poder ver como é que está lá. Deuteronômio 5, eu até acho que não pedi os meninos para colocar mesmo. Deuteronômio 6, 5. Põe lá só para a gente poder ver. Ame o Senhor. Portanto, ame o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as suas forças. Isto era parte da lei. A lei ordenava isso. Esta é a lei de Moisés. Um dos preceitos. Você tem que amar a Deus. E lá diz, com quê? Com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Deus lhe fazer uma pergunta. Quem foi que conseguiu cumprir isso no Antigo Testamento? Quem? Quem conseguiu? Essa é a lei. Aí vem a graça. Aí as coisas mudam de um contexto para o outro de uma forma tremenda. Porque eu sei que você está aqui e como um bom crente legalista, você tem certeza que você tem que amar a Deus com toda a sua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, porque aliás Jesus até falando, conversando com o judeu, disse isso para o judeu. Mas qual é a realidade do amor na perspectiva da lei e do amor na perspectiva da graça? Na lei, ele manda você amar dessa forma. Na graça, ele diz assim, porque Deus amou o mundo.
E eu gostaria muito de trocar essa palavra, depois o Jeff vai ver se eu posso fazer essas trocas, porque eu estou quase fazendo uma Bíblia minha, sabe, Jeff? A minha tradução, tradução do pastor Gilberto, estou quase fazendo isso. Eu gostaria de colocar assim, porque Deus amou o homem de uma maneira tão extraordinária, que Ele deu. Porque quando fala o mundo, nós sabemos que ali é o homem, não é? Não é o mundo o sistema, né? É a carne humana, não é isso? Não é o mundo, é o homem. Porque Deus amou o homem de uma maneira tão extraordinária, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha como que o foco muda de uma hora para outra. A lei diz, você tem que amar, mas o homem não consegue amar. Veja bem, se você tem uma criança de 3, 4 anos de idade, você ama. 5 anos, quem ama profundamente seu filho? Aqui, quem tem dúvida aqui que um pai ama mais um filho do que um filho ama o pai? É verdade ou não é? E uma criança novinha, ela consegue amar os seus pais? O Davi consegue amar? Não. Porque o sentimento do amor é um sentimento muito nobre, para que crianças possam conhecer. E Deus sabia disso. A lei veio para poder esfregar na nossa cara que nós não somos capazes de fazer nada. Nem mesmo de amar aquele que nos ama. Porque somos infantes. E aí ele muda a ordem. Agora ele não diz você tem que amar, ele diz Deus ama. Mas há uma palavra tão interessante em 1 João 4,19, que fala tanto ao meu coração, que diz assim, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Pastor, como é que eu faço para amar Deus? Você tem que se descobrir como amado de Deus. Não adianta você querer amar Deus com a sua força, com o seu entendimento, com o seu coração. Você não vai dar conta. Você só conseguirá amar Deus quando você descobrir o amor de Deus por você. E esse amor de Deus acontece através de Cristo na cruz do Calvário. Olha o que diz aí, Romanos 5, eu gosto muito desse texto, 5:5. Diz assim, a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações, por quem? Por meio do Espírito Santo. A lei diz que nós tínhamos que fazer tudo com a nossa força, tudo com o nosso empenho, até que veio a graça. E diz, agora você vai compreender uma coisa diferente. Primeiro você vai compreender que Deus te ama profundamente, para que a partir do amor dele você possa crescer neste amor. Você vai entender que agora não é porque você resolveu amar com as suas forças, não é porque você conseguiu cumprir a lei de amar, é porque Ele está derramando amor no seu coração de uma forma extraordinária através do Espírito Santo. E aí nós começamos a nos envolver com Deus, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele fez a obra primeiro, porque o Espírito Santo está sendo derramado em nossos corações a cada dia, e à medida em que nós vamos experimentando mais do Espírito, nós mais amamos Deus, não mais por uma obrigação, não mais por uma imposição, não mais por uma ordem, mas por uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Essa é a nova vida em Cristo. Esta é a nova forma de viver em Cristo. É isto que o Evangelho da Graça traz a nós a cada dia. É isto que Paulo está nos comunicando nesse texto. Amém? Quando pertencemos a Jesus, então, no primeiro momento, nós experimentamos o amor de Deus. E no segundo momento, quando pertencemos a Jesus, nós nos tornamos povo de Deus. Diga comigo assim, povo de Deus. Eu quero também aqui, na minha nova tradução, eu vou fazer isso. Eu vou substituir essa palavra povo, porque também eu posso fazer isso, porque hermeneuticamente me dá essa tranquilidade. E eu vou substituir essa palavra povo por palavra família, pode ser? Porque antigamente o povo era uma família. Quando se falava em Abraão, era a família de Abraão, todos que vieram de Abraão. A família de Jacó é porque todos, né, o povo de Jacó era a família de Jacó. A família de Isaac, então o povo de Isaac era a família de Isaac. Então eu quero substituir essa expressão aqui apenas por uma forma explicativa, porque quando nós pertencemos a Jesus, nós nos tornamos família de Deus. Jesus é o nosso irmão mais velho. Por isso que começa lá no primeiro versículo que nós lemos lá de Romano, dizendo, né? Eu, Paulo, servo de quem? Servo de quem? Servo de Cristo. Porque de Cristo eu sou servo.
Mas de Deus, eu sou filho. Por que eu sou servo de Cristo? Porque como o meu irmão mais velho, aquele irmão cuidador, aquele irmão prestativo, aquele irmão que fez tudo de bom pela família, e que a gente honra dentro de casa. Eu estava dizendo hoje, eu não sei o que é isso, porque eu não tenho irmão, mas quem tem um irmão mais velho, que é aquele cara que deu a vida, que ajudou a construir, que cuidou dos mais novos, e que sempre olha para ele com respeito. Aí a gente diz, eu quero servir o meu irmão, porque o meu irmão serviu a gente. Quando eu era pequeno, o meu irmão tirava do prato dele para poder me dar comida. Alguém teve essa experiência de ter um irmão mais velho, que cuidou da sua vida assim de uma forma... Quem teve essa experiência? Tem alguém aí? Então você sabe o que é o irmão mais velho. E aí Paulo diz, o meu irmão mais velho, eu sirvo, porque ele me serviu primeiro. Então de Cristo, eu sou servo. Essa é a minha identidade. Eu sirvo o meu irmão mais velho. Mas do meu pai, a Deus eu sou filho. Porque ele nos comprou com seu sangue e nos deu de presente para Deus como filhos. E como filhos, a Bíblia diz que alguns eram filhos do diabo. Jesus diz, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Alguns são filhos do pecado, filhos da ira. Não somos filhos da ira. Nós não somos filhos do pecado. Nós não somos filhos do diabo. Nós somos filhos de Deus. Aqueles que foram a Cristo, aqueles que receberam essa graça de ir a Cristo, nesse momento agora experimentam a bênção de se tornarem filhos de Deus. E aí eu vou fazer aquela pergunta que eu já fiz, que vocês já sabem, né? Eu gosto de pregar mensagem nova para os outros. Vocês sabem que eu não gosto de ficar repetindo mensagem, porque sempre tem que ter a novidade, não tem, eu já sabe. Quando é que um filho começa a desfrutar das riquezas de um pai rico? Quando é, Antônio? Diversas vezes eu pergunto, quando é que um filho entra na herança do pai? Quando é que um filho começa a desfrutar da herança do pai? Porque a herança é todo o patrimônio. Aí eu disse, quando o pai morre. Eu disse, não. Não é. Um filho não começa a desfrutar da riqueza do pai quando o pai morre. É quando ele nasce. Mas infelizmente, há muitos crentes. E como eu venho de muito tempo de caminhada e tal, nasci na igreja, basicamente. Quantas vezes eu vi as pessoas vindo, irmãos e tal, o mundo é ruim mesmo, as coisas não prestam, a nossa esperança é a vida eterna, não, tal aqui de mal a pior, mas um dia nós vamos estar num lar eterno. Tudo isso é verdade, aqui é do mal a pior, aqui é ruim, aqui tem problema, aqui tem pandemia, no céu não tem, lá vai ser livre de choro, de tristeza, de amargura. Mas eu quero dizer uma coisa para você, eu não vou deixar para desfrutar da minha salvação depois que eu morrer, eu vou desfrutar dela agora. Porque eu não me torno filho de Deus quando eu morro. Eu me torno filho de Deus no dia em que eu aceito Jesus como meu Salvador, que eu creio no sangue dele, que eu entendo que o sangue dele pagou todos os meus pecados, que eu entendo que ele me libertou de todos os pecados. Eu me torno agora filho de Deus. E eu preciso desfrutar dessa grandeza de Deus. O reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus não virá um dia. Mas quantas pessoas, quantos bons religiosos no nosso meio, que não conseguem entender esta realidade, de viverem como filho de Deus. Ele diz, eis que vos dou autoridade para pisar cobras e escorpiões. Se beberem alguma coisa mortífera, dano nenhum vos fará. Vos dou autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Isto é o reino, para proclamar o evangelho, para trazer as novas de salvação, as boas novas de salvação. Há quantas pessoas esperando chegar à eternidade para serem felizes? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou feliz hoje, porque o meu Redentor está vivo. E eu estou com ele nas regiões celestiais assentados todo o tempo da minha vida. Ainda passo tribulações, ainda passo dificuldades, ainda enfrento problema. Mas eu já reino com ele neste momento de vida. Quando eu proclamo este evangelho, quando eu prego este evangelho, eu estou reinando com ele. Eu estou fazendo a obra que ele me comissionou a fazer. Ele diz, façam isso porque eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não espere você morrer. Não é depois da morte, é quando você nasce, que você começa a desfrutar de todos os benefícios deste reino.
somos filhos, fazemos parte da família de Deus, recebemos autoridade, recebemos poder, recebemos graça. Mas outra coisa, Deus cuida de nós. Alguém diz, pastor, o senhor é daqueles pregador aí que acredita no evangelho da prosperidade? Irmãos, eu creio no evangelho, que é Cristo Jesus. Para mim é ponto. Eu creio no evangelho. E o evangelho para mim é Cristo. Agora eu não tenho dúvida numa coisa, que Ele faz tudo na nossa vida, Ele faz. Inclusive nos prospera. Alguém tem dúvida disso? Os tradicionais dizem que a ação do Espírito Santo para curar enfermos cessou quando terminou a era apostólica. Que aquela ordem de curar os enfermos era só para os apóstolos. Eu não quero perder tempo com essa discussão, porque se tem uma coisa que eu não vou fazer na minha vida é ficar discutindo religião, principalmente com religioso. Mas eu faria uma pergunta para os tradicionais que vivem dizendo que Jesus não cura mais hoje. Jesus pode curar hoje se quiser? Deus pode curar hoje se quiser? E você com a sua teologia pode impedir Deus de fazer isso? Quão vão é o homem, quão ignorante, quão medíocre, que acha que ele pode determinar que tempo que Deus vai agir, como Deus vai agir. Se Deus resolver fazer alguma coisa na sua vida agora, Ele pode te levantar de entre os mortos. Você pode estar com câncer, como eu vi pessoas aqui que estavam com câncer em estado terminal e que foram curados de uma forma extraordinária. Eu sou o exemplo de milagre, eu sou o testemunho de milagre. Então eu creio em milagres, eu vivo milagres. Eu nasci numa casa que não tinha piso, era terra batida. A minha família era pobre, 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 de andar de ré. Eu até os 5 anos de idade eu não conhecia a luz elétrica. Quando a minha família encontrou Cristo, com a salvação, chegou uma grande bandeja, com toda a provisão que eu precisei para viver e tenho vivido até o dia de hoje. Se vocês me perguntarem de onde veio o que eu tenho, eu não sei dizer para vocês. Se vocês me perguntarem se eu trabalhei para ter tudo que eu tenho, eu também não sei dizer para vocês. Mas eu sei de uma coisa, eu tenho um Deus que cuida da minha vida nos milímetros da minha vida, em todas as áreas. É o que me dá a bênção da vida, é o que me faz deitar e acordar, é o que cuida da minha casa, é o que traz a bênção da minha provisão financeira, é o que multiplica as minhas despensas, é o que faz um milagre na minha vida financeira, na minha vida espiritual, é o que trata comigo em sonhos, é o que fala comigo enquanto caminho, é o que me deu a graça de me tornar um pastor de uma das melhores igrejas. Porque como a Sara está dizendo, eu não faço média com ninguém, vocês sabem disso. Eu estou em uma das melhores igrejas que eu conheço, se não a melhor que eu conheço. Porque eu não troco essa aqui por nenhuma outra. E vocês sabem disso. Quem me ouve falar sabe que eu não estou fazendo média. E eu fico pensando, eu merecia isso? Não. Você merecia o que você tem? Não. Pelo seu merecimento, você estava agora no mundo perdido. Mas aprove Deus te apresentar a Cristo de uma forma tão interessante. E aprove Cristo te dar de presente para Deus. E aí Ele te ama tão profundamente. E Ele te insere na sua família. Para dizer, de ti eu cuido como um pai cuida de um filho. Que vai prover todas as coisas que você precisa. Irmãos, nós precisamos deixar aquela religiosidade. Aquela crendice de religiosidade. E a passar a viver esta convicção clara. Eu tenho um pai. Que cuida de mim todos os dias. Ele diz, as aves não tem campo para semear, nem celeiro para guardar. Contudo, todo dia, o Pai provê para eles o alimento que eles precisam para não morrer de fome. Os lírios do campo não fiam, não tecem. Contudo, nem mesmo Salomão conseguiu se vestir com a glória que Deus os veste. Aquilo que é a erva que hoje existe, amanhã não existirá mais. Quanto mais a vocês, homens de pequena fé, vocês precisam acreditar num Deus que provê o alimento, mas que também vos veste como o rei Salomão, em toda grandeza, em toda graça, em toda glória. Porque como diz aqui o Mauro, quando Deus nos prospera, quando Deus nos progride, não é para que nós nos tornemos seres avarentos, não é para que nós não olhemos, é para que nós nos tornemos abençoadores de outras vidas, para que Deus nos use para abençoar outras vidas. E eu quero dizer para você, Deus quer te usar para abençoar muita gente, Deus quer te usar para abençoar muitas pessoas, Deus quer te usar para fazer uma obra extraordinária na vida de muitas pessoas. Então se entenda como um filho de Deus, que recebeu a autoridade para desfazer as obras de Satanás, para neutralizar o poder das trevas, para curar os enfermos, para dar uma palavra de vida
aquele que não tem vida. E quando você começa a usar-se, a permitir ser usado por Deus, você vai vendo a vida de Deus sendo colocada dentro de ti a cada dia mais. Há em mim uma resolução muito firme. Eu não quero ser um bom religioso. Aliás, eu não estou preocupado com o ato de religiosidade. Eu quero cada dia ter uma nova experiência com Cristo Jesus, que me faça conhecer mais e mais o amor dele por mim, o amor de Deus, o carinho dele, o trato dele, a forma como ele cuida de mim. Porque quando eu vou a Cristo, eu recebo os benefícios de ser amado por Deus e os benefícios de me tornar membros da família de Deus. E aí ele termina o versículo de uma forma tão maravilhosa. Aqueles que pertencem a Jesus, que são amados por Deus e que se tornaram seus filhos, são abençoados com a bênção da graça e da paz. Não é assim que ele termina? Que a graça e a paz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você só precisa dessas duas coisas na sua vida para viver uma vida extraordinária. A graça resolve o problema de todos os seus pecados. A graça é Cristo Jesus que na cruz do Calvário morreu para purificar-te de todos os seus pecados. A graça é o sangue dele que é derramado sobre a sua vida. E como lá no Egito o sangue trazia a proteção sobre as casas, o sangue dele traz a proteção sobre a sua vida hoje. A graça remete à obra que ele fez na cruz. A graça é o sacrifício vivo. A graça é a vida. A graça é o sangue. E a paz é o estado em que você agora está com Deus. Porque agora, como diz Romano, nada nos separa do amor de Deus. Nada pode nos separar dele. Porque os nossos pecados foram perdoados. As nossas vestes foram lavadas pelo seu sangue. Então nós temos graça e paz. Nós estamos resolvidos com o pecado. E estamos agora em plena comunhão com Deus. Não há mais guerra entre o homem e Deus. Não há mais confusão entre o homem e Deus. O homem não está mais separado de Deus por causa do pecado. Porque a graça chegou para pagar os nossos pecados e nos fazer uma grande família. Crê nisso? Vamos ficar de pé, nós vamos louvar o Senhor e eu quero que você...